pra ver se ele pode, porque, sabe, temporada de cruzeiro com ele nunca é Olá, fácil, bom mas sempre que ele dia. chama, Agora tá bom? sim, em respeito ao horário de vocês, a espaço na agenda, aqui quem fala é o William Moura, sou da Ecofly Turismo aqui de Manaus, da Bave Amazonas. Sejam todos muito bem-vindos. Essa nossa live, depois quem quiser destravar aqui a câmera, fique à vontade, que no final a gente vai fazer um registro. Mas antes a gente gostaria de fazer alguns acordos para que durante a live as pessoas que queiram fazer algumas perguntas, além de levantar a mãozinha que tem aí na opção de você escolher, vocês possam também colocar aqui no chat, quem não ficar à vontade para liberar o microfone no final, que a gente vai ter uma equipe aqui da Avianca conosco que vai separar as perguntas e, na medida do possível e do tempo, a gente vai tentar respondê-las. Então, antes a gente gostaria de agradecer a presença de todos, em nome da Abave Amazonas, aos agentes de viagem, às operadoras, a equipe da Avianca que está aqui conosco, a Mariana Ferrari, que é coordenadora de vendas, a Camila Pellegrini, que é do suporte de vendas, o Alan Oliveira, que é o nosso executivo de contas, que já está há 11 anos no mercado, é 3 anos de Avianca, ao Gustavo Essusi, que é o gerente regional, a diretoria da BAV, na presença do Junho, que vai dar uma palavrinha. Então, sejam muito bem-vindos. A todas as agências de viagem também do Acre, Rondônia, Roraima, do Paraguai, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, sejam bem-vindos. Vocês que escolheram participar dessa live pela parte da manhã, porque vai ter uma outra turma que vai participar na parte da tarde. Então, vai ser o mesmo conteúdo, tá bom? Então, não se preocupem de, vou ter que assistir à tarde, não. Vão assistir. Quem assiste de manhã já fez sua inscrição, depois vai receber o certificado, tá bom? De participação, não precisa participar novamente à tarde. Então, vou liberar o microfone aqui do Jaime para que ele possa dar uma palavrinha, depois o Gustavo, a equipe da Avianca e o Alan, que vai fazer a nossa apresentação, tá bom? Eu peço só que a gente silencie o microfone durante a apresentação, para que não haja ruído, e informar que essa live também vai ser gravada, tá, Jaime? Tu dá o ok aí na gravação, para que a gente possa depois deixar esse conteúdo salvo e, quem sabe, compartilhar com vocês lá na frente. Então, muito obrigado a todos. Bom dia, Jaime. Bom dia, William, bom dia a todos. Então, pessoal, estamos começando o ano aí com voo novo, né? Primeiro de tudo, dar boas-vindas à Avianca, o pessoal que está aqui da equipe da Avianca que vai proporcionar para a gente esse treinamento, né? É, é mais uma porta que se abre para o Amazonas, e não é só para o Amazonas, é para o norte do país e para o Brasil, né? Que é mais uma oportunidade para a gente chegar lá chegar em Bogotá e de Bogotá se espalhar para onde a Avianca voa, né? E assim, a minha mensagem de hoje, gente, eu vou ser bem breve. É, é para nós, agentes de viagem, que a gente depois disso daqui, que a gente saiu de uma realidade, né, William, de 4 voos semanais de uma única companhia. Hoje em dia a gente vai entrar a quarta companhia aérea que vai nos proporcionar mais voos. A gente vai sair para 13 voos semanais internacionais, né? Então, a mensagem que eu deixo para os agentes de viagem é que aprendam a defender os voos diretos que nós temos e saiam dessa briga de preço, né? Que eu já vi aqui no sistema, tem para você ir para Bogotá mais barato via São Paulo, via outros lugares, mas o que vai sustentar esse voo de uma forma bem simples e bem popular de falar é bunda nos assentos da Avianca, tá, gente? Assim como as outras companhias que operam voos internacionais aqui no Amazonas, os voos se sustentam com pessoas dentro, load factory, né? Load factor. Então, gente, é a única mensagem que eu tenho para vocês. Eu vou deixar a palavra com o Alan, né? Para ele, não sei se o Gustavo tá por aqui, se ele quer dar um oi pro pessoal, mas é assim. A única mensagem que eu tenho para dizer para vocês é essa. Porque vender todo mundo já sabe. Agora a gente tem que fazer uma virada de chave de aprender a vender com voo direto. Isso eu vejo em outros mercados menores, fora São Paulo e Rio, que o agente de viagem defende o voo dele. Tem mais barato com conexão, mas não, vá no meu voo direto, que o voo direto que é o melhor, que é o bom. Entendeu, gente? A gente tem que aprender a perder, ter o medo de oferecer o mais caro, porque no final da conta é mais comissão pra gente, gente. Tá bom? Então,
passa a palavra aí. Não sei se o Gustavo está por aqui ainda. Eu sei que ele entrou rapidinho, mas eu sei que ele vai pegar um voo daqui a pouco. E não sei se ele está. Mas se, Gustavo, se você estiver por aí, quiser dar uma palavra com o pessoal, a palavra está com você, ou então o William dá seguimento. Pode falar, seu Gustavo. Oi, obrigado. Bom dia a todos, William, Jaime e todos que participam hoje dessa palestra. Espero que me escutem bem. Estou em trânsito da cidade de São Paulo para Guarulhos para pegar justamente um voo para chegar em Manaus hoje no final do dia. Amanhã temos um encontro com a imprensa e por isso é a importância que todos vocês aprendam e saibam um pouco mais da nossa oferta, porque amanhã muitas mídias estarão falando da nossa presença aí. E o cliente, obviamente, vai se aproximar do agente de viagens para tentar conseguir essas novidades que a gente estará informando. Então, tomando um pouco as palavras do Jaime, primeiro queria agradecer todo mundo de coração. Para nós é muito importante a sua presença aqui conosco hoje. E comentar exatamente o que ele disse. Essa é mais uma porta que se abre para o norte do Brasil e para a Amazonas. E agora, com a Avianca, a gente consegue oferecer, através de Bogotá, todas as nossas conexões, a maravilhosa Colômbia, o Caribe, o México, os Estados Unidos e também a Europa. Então, eu não quero falar muito, porque o time tem uma apresentação preparada para deixar bem de perto como é a nossa oferta e como são os nossos produtos, mas eu só queria falar um oi, agradecer a todos e a gente se vê em breve. Obrigado e tenham uma boa palestra. Obrigado, Gustavo. Deixa eu dar uma palavrinha também, rapidamente. Bom dia. Então, o William já me apresentou, né? Sou coordenadora de vendas. Deixa eu colocar a câmera que estava fora, para vocês me conhecerem. Tá vendo? Minha câmera tá aparecendo? Ainda não carregou aqui para mim, não. Não carregou. Agora apareceu. Agora sim. Aqui estou. Então, bom dia para todos. Queria agradecer a Abave, assim... fiquei encantada com o profissionalismo de vocês, com a rapidez, com a forma que foi organizada essa apresentação. Super obrigada. E dar um recado para vocês, eu vi que tem agências também, consolidadores, agentes e atas. Então, a apresentação de hoje, já entrando aí no que a gente vai falar, ela é mais de produto, vamos falar um pouquinho do produto Avianca. Depois a gente vai marcar com os IATAs também, para complementar, né, William, essa apresentação, depois pontualmente, porque aí sim a gente fala de produto, de suporte, especificamente para quem é IATA. Hoje a gente foca no produto. Tá bom? Muito obrigada pela presença, o Alan vai seguir. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. A gente sabe como é difícil, né, deixar um pouquinho do nosso dia a dia corrido aí para dar atenção para uma capacitação, então agradeço muito. A gente está muito feliz de chegar no norte aí do Brasil. São 2 novos voos, na verdade, né, Manaus e Belo Horizonte, e a gente está muito feliz de investir no Brasil. A gente sabe que tem muita oportunidade aí e é um mercado muito, muito interessante, né? A gente tem várias vantagens aí desse voo direto. Eu vou passar a apresentação e aí vocês podem ir perguntando aí no chat, tá? Ou no final também a gente abre para perguntas, tá bom? Deixa eu só compartilhar. Estão vendo minha tela? Carregando. Agora sim. Agora sim. Então tá bom, um pouquinho da nossa agenda. A gente vai falar da história da Avianca, dos novos voos, a oferta dos voos no Brasil, né? Como fica agora com essas 2 novas frequências, os nossos destinos, a nossa frota, serviços, ancillaries, os novos assentos, menu a bordo e Avianca Direct. Tá? A gente começa falando um pouquinho da nossa história. Nós somos a 2ª companhia aérea mais antiga do mundo, tá? A mais antiga das Américas, e nós somos a companhia aérea que mais tempo voa na história sem parar. Nesses 102 anos de história, a gente parou de voar só aí durante o período da pandemia, né? Mas nesse período todo, a gente nunca deixou de voar. Eu tenho um vídeo aqui que é de quando a gente complementou
a gente completou, né, 100 anos, e é um vídeo bem interessante, porque foi um vídeo de mudança, né, ele chegou no finalzinho de 2019, aí o começo de 2020, foi um ano super desafiador, como todo mundo sabe, né, para o turismo, por conta da pandemia, mas a gente conseguiu tirar coisas boas disso, então a gente conseguiu mudar o nosso serviço, mudar a nossa estrutura, a gente aproveitou para se tornar uma empresa mais competitiva. Então, vou passar o vídeo para vocês bem rapidinho. Somos latinos. Somos 20 países. 626 millones de personas. Somos un continente que solo camina hacia atrás para tomar impulso. En Avianca lo sabemos, porque durante 100 años hemos visto volar a campeones mundiales, grandes escritores, científicos y músicos, muchos músicos. Hoy nos enorgullece compartir nuestras alas con una región llena de grandeza. Esa misma grandeza que hace que una aerolínea latina se haya convertido en la que más tiempo ha volado sin parar en la historia. Entonces, colombianos, salvadoreños, ecuatorianos, peruanos, latinos, recuerden que somos grandes y hace rato que estamos volando. Latino, tú tienes alas para volar, créetelo. Avianca, 100 años conectando el mundo con la grandeza de Latinoamérica. É isso, pessoal. Aí, falando já dos novos voos, a gente anunciou junto, né, o Belo Horizonte, Bogotá também, começando também no dia 26 de março, com 5 frequências semanais, e falando em específico do nosso Manaus-Bogotá, começa também no dia 26 de março, com 4 frequências semanais. Esse voo é operado na Airbus A320, com capacidade para 180 passageiros, tá? Ele sai de Bogotá às 22h30, chega em Manaus às 2h25 da manhã, de segunda, quarta, sexta e domingo. E a saída de Manaus é sempre às 3h03 da manhã, com chegada em Bogotá às 5h25, segundas, terças, quintas e sábados. Tá? Esses horários são super bons, porque a gente consegue conectar aí com todos os destinos, tá? Lógico que alguns ficam com uma conexão um pouco mais longa, né? Mas a gente consegue conectar aí, chega a tempo de conectar com todos os voos, e como ele vem à noite, ele também consegue conectar com todos os voos que chegam em Bogotá. Vou falar um pouquinho das nossas frequências. Essas 2 frequências se juntam com as que a gente já tem em São Paulo, são 3 frequências diárias de São Paulo e uma do Rio. E o novo voo Guarulhos-Cartagena, que a gente tem 3 frequências por semana, começa agora dia 11, começa a semana, né? Dia 11, e na alta temporada são 3 frequências, na baixa temporada 2 frequências. Falando dos nossos destinos, a gente conecta, então, em Bogotá, com a Colômbia. Uma grande vantagem de viajar com a Avianca para a Colômbia é que o passageiro precisa só do RG. Ele não precisa de visto, não precisa de passaporte quando ele conecta com a Avianca. Tá bom? Então, uma grande vantagem aí, a gente consegue atender um público que quer chegar no Caribe colombiano, que quer praia, por exemplo, e ele apresenta o mesmo documento que ele faria um voo nacional, tá? Então, para os destinos dentro da América do Sul da Avianca, o passageiro não precisa do passaporte nem de visto, tá bom? Passageiro brasileiro. Os principais destinos a Colômbia é a nossa casa, né? Então, a gente atende vários destinos dentro da Colômbia. Os principais são Cartagena e San Andrés, que são as praias, né? O Caribe colombiano, Bogotá e Medellín. O turismo em Bogotá e Medellín está crescendo bastante. Bogotá é uma cidade muito interessante, então, às vezes, nessa conexão que for um pouco mais longa, vale a pena adicionar uma parada aí para o passageiro, tá? Até 24 horas não tem cobrança de taxa adicional do aeroporto, então é interessante. É um destino que tem compras, tem bastante coisa para fazer em Bogotá. Está crescendo bastante e é interessante, de repente, numa conexão um pouco mais longa, até oferecer para o passageiro mesmo um day tour, interessante em Bogotá, tá bom? Depois a gente tem Estados Unidos e Canadá, a gente opera Miami, Orlando, Washington, Nova York. A gente começa a operar Boston em março também, junto com os voos de Manaus e Belo Horizonte. Então, a gente já tem essa oferta junto com o voo de Manaus.
a gente opera Los Angeles e Toronto, tá? Toronto é com bastante público estudante. Depois a gente tem o Caribe, com Cancún, Aruba, Punta Cana e Curaçao. E Europa, tá? A gente opera Madrid, Barcelona e Londres. Esses voos saem na parte da tarde, então é uma conexão um pouco mais longa aí, porque o voo chega de manhã em Bogotá, ele sai em torno de 3 da tarde, então fica uma conexão um pouco mais longa. Aí, nesse caso, vale a pena aí oferecer, de repente, uma parada em Bogotá para o passageiro, tá bom? Mas tem conexão, sim, para esses destinos, e aí é uma nova opção aí para o pessoal de Manaus, tá bom? A gente tem América Central também, a gente atende super bem, na verdade, a América Central, porque a gente tem a Avianca América Central, que é a antiga TACA, então a gente atende vários destinos aí dentro da América Central. Os principais deles é San José e El Salvador, onde a gente tem um público muito forte de surf. É importante vocês saberem que a gente não tem limite de prancha de surf nas nossas aeronaves, é um diferencial aí para esse público. E aí, falando de outros destinos, a gente também tem a Avianca Equador, então o passageiro pode conectar em Bogotá e chegar até o Equador só com RG, isso é muito bom. A gente atende Quito, Guayaquil, as ilhas, né, Baltra, São Cristóbal, todas essas conexões o passageiro consegue fazer desde Bogotá. Depois a gente tem outros destinos, então a Cidade do México, La Paz, Santa Cruz e Lima, também disponível para conexão através de Bogotá. Tá bom? E aí, falando um pouquinho da nossa frota, hoje nós temos esses 4 tipos de aeronaves. Para os voos de longa distância e algumas rotas na América, a gente opera com o 787 Dreamliner e o A330. O A330 a gente só tem 2 exemplares agora. Para essas rotas deve ficar o 787 Dreamliner. Esse a gente opera principalmente para a Europa e algumas rotas nas Américas. A gente também tem um Airbus A319, que a gente opera em algumas rotas de menor capacidade, e principalmente o Airbus A320. Tá bom? Aí, falando um pouquinho da nossa parceria com a Gol, a gente já tem hoje uma parceria forte com a Gol, que envolve 50 destinos no Brasil e 20 destinos na Colômbia. E a gente também está no Smiles, então isso é importante aí, de repente o passageiro não costuma fazer uma viagem internacional com a Avianca, mas quer pontuar, ele pode pontuar no Smiles, ou o contrário, ele também pode viajar com a Gol e pontuar no Life Miles da Avianca, tem todas as possibilidades, tá? Inclusive resgate de milhas também, ele consegue fazer os nossos voos usando o Smiles. Então é importante acordo aí com a nossa parceira, tá bom? E aí, falando das nossas tarifas, é o seu voo sob medida. As nossas tarifas é igual roupa mesmo, né? A gente tem desde da XS, a S, a M, a L, para decorar mesmo. E aí o passageiro pode customizar de acordo com o que ele precisa. Então, ele pode comprar, por exemplo, na tarifa S, a tarifa XS a gente não comercializa no Brasil, tá? Porque ela só inclui um artigo pessoal, ela não tem a bagagem de mão. Então, no Brasil, a gente tem a oferta desde a tarifa S. Super importante. O passageiro tem que estar muito ciente do que ele está comprando, né? Então, se é um passageiro mais exigente, que quer mais benefícios, é melhor emitir na tarifa L, por exemplo. Então, a ideia é essa, que o passageiro possa customizar e pagar só pelo que ele precisa. Se é um passageiro, por exemplo, que não se importa, que viaja com a bagagem de mão, ele pode emitir na tarifa S. Então, ele pode comprar e adicionar os serviços que ele precisa ou já emitir direto numa tarifa que já tem benefícios, né? A gente aconselha sempre emitir na tarifa M, que é essa intermediária, porque ela já tem a bagagem despachada, né? Dificilmente o passageiro que faz uma viagem internacional consegue ir só com a mala de mão. Então, ele já tem a bagagem despachada, tem a bagagem de mão e tem alguns outros benefícios, tá? Outra coisa super importante, as tarifas SM, elas só permitem a remarcação antes do voo. É super importante o passageiro ter isso em mente, que se ele quiser remarcar o bilhete, ele precisa fazer isso antes do voo. Depois do voo, se ele não remarcar, ele perde o bilhete,
tá? Então, as tarifas SM, super importante o passageiro estar ciente disso, tá bom? Alan, eu queria adicionar um comentário aqui, se você Claro, me Mari. permite. Essa estrutura de tarifa, para vocês entenderem, faz parte, lembra do videozinho que a gente viu lá no começo, dos 100 anos da Avianca, o vídeo diz que a Avianca é uma Avianca para todos, né? Então, a Avianca renasce depois da pandemia com essa questão de poder atender todo mundo, ou seja, aquele passageiro que está 100% só preocupado com o preço, ele quer só se transportar sem bagagem, naquela data mesmo, e levar, sem bagagem, né, ou seja, ele quer preço, ele precisa só se transportar, então a gente tem essa opção, e os outros passageiros que preferem aí marcar um assento, levar mais bagagem, que precisam transportar um pet, tudo isso você adiciona, ou seja, hoje em dia a nossa forma de comercializar permite que seja totalmente personalizado, então o passageiro consegue somente se transportar com o melhor preço ou consegue incluir tudo aquilo que ele precisa. Então isso faz parte, que eu queria aqui deixar registrado para vocês, é dessa cultura de uma Avianca para todos, de ser uma empresa democrática, tá? Só outro comentário, Mari, que a Camila me lembrou, é que a XS, ela não está disponível para voos saindo do Brasil, mas ela pode estar disponível para voos, por exemplo, Bogotá-Manaus, a XS pode estar disponível, que é a menor tarifa, né, e em voos domésticos também, tá? Então é só voo saindo do Brasil que ela não fica disponível, tá? Mas eu acho que o mais importante é esse, passageiro saber exatamente o que ele está comprando, né, e se ele precisar adicionar outros atributos que ele considera importante aí para a viagem dele. Falando de ancillary serviços, né, ele já está disponível no GDS, vários dos serviços, então bagagem adicional, bagagem esportiva, prancha de surf, animais de estimação, pet CAV, reserve seu assento, tudo isso já está disponível no GDS ou no .com, tá, no site da Avianca. Super importante, quando você compra com antecedência, você tem um preço melhor, até 30% de desconto em relação ao aeroporto. Então, se o passageiro já sabe que vai precisar do serviço, o ideal é ele fazer a compra antes, aí no site ou diretamente com a agência, isso já está disponível no GDS também, tá bom? E aí, falando dos novos assentos, a gente tem 3 tipos de novos assentos, pensando nessa estrutura que a Mari comentou, de Avianca para todos, então são assentos que atendem todos os públicos, tá? O primeiro, que é o Plus, são as 3 primeiras fileiras, esse de baixo aqui da esquerda. Ele tem mais espaço, né, porque são 2, ele é mais largo, tem mais espaço para as pernas. Estou corrigindo o Premium, Alan, do lado direito. Desculpa, Mari, isso mesmo, é o Premium, tá? Esse da direita. São os assentos Premium, são as 3 primeiras fileiras. Ele tem carregador para notebook, tem carregador USB, ele tem uma reclinação maior. É pensado naquele público corporativo ou público que quer mais espaço. Opa. Depois a gente tem a Plus, que são das fileiras 4 até 14, que tem um pouco mais de espaço também, tem um apoio para a cabeça, tem carregador USB, tipo A/C, e uma reclinação também. Depois a Economy, que é da 15 a 32, são assentos mais simples, né, um desenho mais simples, também contam com carregador para carregador USB, né, tipo A/C, e são pré-reclinados, tá? Eu tenho um vídeo aqui rapidinho para mostrar como que a gente está fazendo essa mudança lá no nosso centro de manutenção em Medellín.
Vou comentando, então, um pouquinho sobre os assentos. Cami, se você conseguir compartilhar, eu acho que o Alan teve um problema aí no compartilhamento, a Camila vai continuar a compartilhar aí a apresentação. Então, os assentos, hoje em dia, reforça de novo a ideia do Avianca para todos, né? Então, a gente tem passageiro mais exigente, aquele passageiro que quer mais espaço, mais conforto, ele viaja ali nessas 3 primeiras fileiras, na Premium, né? O Plus da fileira 4 a 14, existe algumas tarifas, depois a gente vai mandar um e-card para vocês com todas essas informações, mas tem algumas tarifas, o tamanho lá, o L, por exemplo, ele já inclui esse assento Plus, o passageiro já tem direito a marcar nesses assentos aí da 4 a 14, e os assentos da 15 em diante, isso é muito importante a gente passar para vocês essa informação, são assentos que têm já uma pré-reclinação de fábrica, então ele já é um assento um pouquinho mais deitado, o passageiro não consegue apertar aquele botãozinho e deitar mais. Então, é importante que o passageiro de vocês já viajem sabendo dessa experiência, tá? Então, ele pode, pagando um preço mais barato, sentar nessas fileiras da 15 para trás. A partir do momento que ele vai querendo mais conforto, vai querendo agregar na experiência dele, ele vai pagando um pouquinho mais, tá? Tem gente com a mão levantada, né? Casa Peroni, quer fazer a pergunta por aqui? Você mandou no chat, né? Os voos saindo de Manaus chegarão no aeroporto de Eldorado ou no ponte aéreo? Aeroporto de Eldorado. O nosso hub é sempre no aeroporto de Eldorado, tá? Era essa a pergunta ou tem outra? Acho que era essa, né? Afonso, pode falar. Esse é um item que tem bastante dúvidas, então vamos lá, pessoal, perguntas. Esses assentos que você falou, da fileira 15, né, atrás, Isso. Ele, não entendi bem direito, ele não reclina ou ele reclina? Não reclina. Ele não reclina. Então, o que a gente diz, e tem aí na apresentação, ele tem uma pré-reclinação de fábrica. Então, ele é um pouquinho mais para trás dos assentos tradicionais. Então, já existe essa pré-reclinação de fábrica. O passageiro não consegue fazer, não consegue apertar o botão e reclinar mais. Então, é um passageiro, falando claramente, que paga mais barato, mas no momento da experiência dele, ele não vai conseguir reclinar. Então, é importante que o passageiro tenha já essa ciência antes de embarcar, tá? Que faz parte, lembre-se sempre disso, que a gente fica mais fácil de entender, né? Da Avianca democrática, ou seja, você consegue pagar e escolher aquilo que você quer, mais conforto, certo? Mais preço, mais bagagem, precisa transportar pet, ou seja, dentro de tudo isso, você consegue montar aquilo que é o ideal para você. Então, normalmente, passageiro de lazer, passageiro que prefere preço, é ali naqueles assentos que ele vai. Certo. Quanto à tarifa, a S e a L e a M, ela é combinável? Se ela é combinável, você dá para comprar? Então, excelente pergunta. Então, dentro dessa nova estratégia da Avianca, a gente vende tarifas one way. Então, hoje em dia, apesar de não ser permitido um brasileiro viajar só com o bilhete de ida para a Colômbia, tá certo? A imigração sempre vai pedir o de volta. Você tem tarifas one way, você não tem só tarifas de ida e volta. Então, você vai ter uma Manaus-Bogotá, que você pode comprar na S, não quer bagagem, e você pode comprar a volta com bagagem, por exemplo. Então, elas são totalmente combináveis, porque, na verdade, elas nem precisam se combinar, porque você consegue vender
A parte, trecho a né? trecho, à parte. Então, você conseguiria vender, claro que a gente não quer que aconteça isso, mas você conseguiria vender a ida com a Avianca e a volta com a concorrente, por exemplo, tá? Mas Então, na Oi, imigração, Mari, desculpa, pessoal, caiu aqui. pode Eu tô na Colômbia e o carregador aqui é quadradinho e eu tô sem o adaptador. ficar tranquilo. A Tô gente aqui pelo celular, tá tá bom? seguindo Mas aqui com estamos as aqui para perguntas. Isso. ajudar vocês. Tá, tô seguindo aqui com as perguntas. Então, é isso. Então, você consegue combinar. Então, faz parte da nova estratégia, essas tarifas one way. Então, assim, dá para combinar. e na migração, se a pessoa chegar com um bilhete distinto, né? A migração não exige não só bilhete, a entrada e a saída em Colômbia? Ou pode apresentar bilhetes distintos? Até onde eu sei, não existe problema nenhum. Você consegue apresentar, e por isso que as companhias aéreas hoje em dia trabalham com essas tarifas one way, né? Você consegue, não precisa ter ida e volta da mesma companhia aérea. Você só precisa, claro, ter o trecho de volta, né? Senão você não passa na imigração. E, Afonso, super importante. É importante que o bilhete esteja válido da outra companhia, tá? Porque a gente consegue consultar, mesmo que seja de outra companhia. E a gente teve alguns casos, por exemplo, de passageiro indo para o México e com bilhete de volta voidado. E a gente consegue consultar isso no sistema, tá? Então, super importante, o bilhete estar válido, tudo certinho. Ele não vai ter problema, tá? Mas mesmo sendo de outra companhia, a gente consegue sim consultar. Então é importante. Aproveitando esse gancho aí que você falou, é muito importante realmente, porque eu não vou acusar ninguém, mas eu já vi no aeroporto internacional, por exemplo, um bilhete que estava cancelado, voidado, como você falou, cancelado, entendeu? Que a pessoa tirou exatamente só para mostrar lá na estrangeiria. Mas eles estão agora com um sistema inteligente de capturar isso aí, né? Sim, a gente conversa também com os colegas, né? A gente consegue saber. Então, super importante, se for bilhete separado, está tudo certinho, né? O bilhete emitido certinho, mas o ideal é emitir de volta mesmo, né? No mesmo bilhete, né? Passageiro não tem problema, né? A conversão de vendas, né? Valeu. Pois é. O Ivânio da Sakura quer fazer uma pergunta, Ivânio? Fica à vontade. Só completando essa informação do Afonso, no caso, se o bilhete que o Alan falou que vocês conseguem capturar, ou seja, visualizar o de retorno sendo em uma outra companhia, ele, no caso, o passageiro só embarcava só embarca aqui no Brasil se essa consulta é feita no aeroporto aqui, e não lá no ponto de chegada, no aeroporto em Eldorado, não é isso? A gente já faz daqui mesmo. Desculpa, antes do primeiro embarque, falar, né? Isso, a gente já faz essa checagem aqui. Tá bom, tem que fazer, beleza. né? Tá? Claro. A gente, na verdade, está ajudando o passageiro, porque eles fazem essa checagem, né, quando chega na Colômbia e no México. Então, a gente já está ajudando o passageiro para não ter problema depois, né? E aí ter que voltar Nem sequer embarque, então. Tem inadmitido. Ok, obrigado, viu, pela resposta. Imagina. Acho que a gente pode... Tem alguém levantando a mão, Mari. Já falamos. Não, tem também, tem mais uma pessoa, Krishman, é isso? Quer falar? Sim. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber se para o México também o passageiro precisa só da cédula brasileira para poder entrar lá? Ou precisa do passaporte? Não, no caso do México, precisa do passaporte agora do visto, né? Tá bom? Ele não precisa do passaporte para destinos dentro da América do Sul. Tá? E passageiro brasileiro. Obrigado. Jaime, você quer perguntar? Só complementando também, Alan, para informar que quem vai para o México também é isento do visto se você tem um visto americano válido, né? Isso mesmo. Você tem o visto americano, você tem visto para o Canadá e para o Japão. E essa questão do RG é somente para quem está no Mercosul, né? Que é Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Colômbia. Exato, Colômbia. Deve ter mais alguns países aí que eu não lembro. Exatamente. Tudo que for América do Sul, o passageiro consegue acessar só com RG, se ele for brasileiro, tá? É importante que não tem uma validade para RG, né? Mas é importante que ele esteja, que seja possível identificar a pessoa com aquela foto, tá? Então não pode chegar lá com a RG, com a foto de 1980, que não vai rolar. Então, super importante estar a foto atualizada.
e apresentar. A Andressa está falando que o dela tem validade, tem que... Mas o aeroporto, até onde a gente sabe, e aqui é super delicado a companhia aérea discutir questão de documentação, porque Exato. nem a gente faz esse filtro, né, mas as regras não são nossas, né, mas até onde a gente sabe, mesmo o RG com validade, ele é aceito desde que a foto esteja parecida, que indique que é você, né. Essa questão do México é importante, como a gente está falando de destinos Avianca e Colômbia é a nossa casa, então a gente tem visto uma migração de passageiros de Cancún para o Caribe colombiano, né, então Cartagena, San Andrés, é uma forma da gente, o governo da Colômbia nos ajuda bastante nisso, é uma forma da gente incentivar esse Caribe colombiano, ou seja, além de um preço acessível, a gente tem essa questão de documentação que é muito menos burocrática, né, é como se você estivesse viajando para o Nordeste, brasileiro. Então, ela é super importante, ela é uma vantagem que faz com que a gente consiga vender esse Caribe colombiano. Tá? Acho que a gente pode seguir, né? Isso aí, falando do novo serviço de bordo, a gente passa a oferecer aí um menu com 35 opções, entre sanduíches, bebidas quentes, bebidas frias, bebidas alcoólicas, tá? Já está disponível aí nos nossos voos. O cliente pode fazer o pagamento com cartão de crédito, a gente aceita Visa ou Master. Ele está disponível em todas as rotas dentro da América, menos para Bogotá, Los Angeles, tá? Então, nessa rota Bogotá-Los Angeles está incluso. Nas demais rotas, o passageiro tem a opção de fazer a compra durante o voo. A gente está trabalhando para fazer já uma pré-venda, né, e o passageiro possa escolher antes de voar. Por enquanto está disponível nos voos. Tá bom? E aí, falando do nossa conexão direta, né, eu estava mostrando as tarifas para vocês. A gente tem a tarifa S, que é a menor, que está disponível no Brasil, ela está disponível só através do NDC, tá? Então, se você emite por uma consolidadora, tem que solicitar para a consolidadora, a gente ainda não está no OBA, a gente sabe que a maioria usa esse sistema, né? Então, precisa fazer a solicitação para eles fazerem direto no NDC, tá? Ele também está disponível para o cliente que queira fazer direto. A gente tem um site, né, o Avianca Direct, é só preencher lá e a gente faz essa liberação direta também, tá? Tem essas duas opções aí para acessar as menores tarifas. Vantagens é que, além do Bundle S, que é a menor, que só está disponível nesse canal, a gente também não tem cobrança de taxa de emissão, que hoje é cobrado no GDS, tá? Então, através da NDC, vocês conseguem acessar aí uma tarifa mais competitiva para o seu passageiro. Lembrando que está disponível tanto com os consolidadores, e aí você precisa solicitar, tá? Isso não vai aparecer lá no sistema de reservas, tem que solicitar para eles, ou fazer essa solicitação direta no Avianca Direct. Tá bom? E aí, no final, deixo meus contatos aí, estou à disposição para vocês, o que precisarem, qualquer dúvida, qualquer coisa. Se vocês tiverem algum cliente importante que vocês queiram, de repente, marcar uma reunião, conversar, estou super à disposição. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Aí vamos para as dúvidas. Isso, acho que a gente pode abrir para perguntas. Primeiro, eu quero saber se vocês estão felizes em ter um voo direto de Manaus para Bogotá. Certeza. Uma maravilha. É bom, né, gente? É bom, é gostoso, assim, eu senti de vocês uma recepção muito positiva, o governador postando nas redes sociais, é muito importante, né? A gente trabalha mais com agências, essa questão de lazer, mas a gente, por trás, tem toda uma indústria corporativa que trabalha também, que liga essas regiões, muitos negócios, muita carga, né? A gente faz o Brasil crescer, né? Isso é muito, muito gostoso. Vamos lá. A gente tem algumas mãos levantadas, mas... Vamos, adoro perguntas. Vamos lá. Quem levantou a mão, pode fazer a pergunta. Oi, Mariana e o Alan, vocês falaram a respeito das tarifas, né? No caso, pelo que eu entendi, são as tarifas
privadas, que são disponibilizadas no sistema interno da Avianca, né? Somente para deixar um alerta, que nem tudo que é mais barato, ele é bom, né? Digamos assim, não desfazendo de nenhum produto. É importante que na hora da venda, a agência ela tenha a consciência de passar a regra e as restrições dessas tarifas. Porque daí depois o passageiro compra, achando que está comprando o produto, que ele pode fazer o que quiser. E daí vai para a agência, depois vem para nós consolidadores e vamos até vocês. Então, isso eu acredito que é ter consciência, como foi dito no começo por vocês, do produto que está sendo vendido da Avianca. Tem dúvida, pergunta, pesquisa, olha a regra, entra no site para poder ver. Porque daí depois do bilhete emitido, não tem como cancelar e devolver valor para passageiro, né? Isso, é isso aí. Então, é importante, assim, ele quer pagar mais barato, ele tem ideia de que essa tarifa é restrita, de que ele vai sentar, talvez, então, num assento que não reclina, ele não vai poder remarcar se ele quiser, é isso, ele vai pagar mais barato para correr esse risco? Então, se as regras estão claras, é essa, né? Então, é importante você ter levantado essa questão. Se você perguntar para a gente qual é o bundle, a gente chama de bundle, tá? Esses tamanhos, tem muita companhia aérea que chama de família de tarifa, a gente chama de bundle, que tecnicamente é um pouco diferente. Qual é a que mais se vende? Então, 60% de tudo que é vendido aqui no Brasil, é claro que isso é sazonal, mas mais ou menos 58%, 60% é na M, ou seja, não é na mais barata, tá? Então, inclusive no nosso site, no avianca.com, não é a mais barata, ou seja, a gente sabe que o preço mais barato, ele chama talvez o passageiro a se interessar, né? Mas realmente depois ele percebe, não, poxa, eu vou ter que levar bagagem, ou ele calcula, queria poder remarcar, né? Porque a diferença normalmente entre uma e outra não é tão grande. Então, a melhor custo-benefício realmente é pelo menos a M. Então, é importante você falar isso. É importante que o passageiro, que o agente de viagem esteja ciente para conversar com o passageiro sobre a experiência, e a gente está aqui à disposição para tirar essas dúvidas, mas a que mais se vende realmente não é a mais barata, tá? Acho que aí vale aquela velha história, né, Mari? O combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Aí passar para o passageiro todas as características e ele escolher o que ele realmente precisa, tá bom? Exato. A Gerciane também levantou a mão. Essa tarifa M a gente faz em 10 vezes sem juros, é a forma de pagamento que vocês vão ver. Então, a diferença entre uma e outra, o passageiro considerando que ele divide em até 10 vezes, para ele é super mais vantajoso pagar a M, pelo menos, tá? Uhum. Sim. Pode falar, Gerciane. Eu levantei sem querer a mão, já tirei. Tá bom. Tá bom? Obrigada, gente. Tranquilo. Não lembro se você comentou sobre a possibilidade de stopover, se haveria algum custo. Pode repetir aí se falou sobre isso? Sim. Até 24 horas a gente não tem um custo da taxa do aeroporto, né? Então dá para fazer uma parada. Por exemplo, os voos que vão para a Europa o voo de Manaus chega muito cedo, eles saem à tarde. Então tem um período aí grande de espera, né? O aeroporto de Eldorado tem muita infraestrutura, é um aeroporto muito bom, tá? A gente tem sala VIP, a gente tem restaurantes, tem uma estrutura muito boa. Se o passageiro quiser fazer um city tour, por exemplo, ele consegue, até 24 horas ele não tem cobrança adicional de taxa de embarque, tá? Então ele consegue sair do aeroporto e fazer. E é bem interessante, o Bogotá tem bastante coisa para fazer, eu acho que é um destino que está não tão explorado, né? Mas é bem interessante. Aí, de repente, pode ser um adicional aí para o passageiro. Nós temos um questionamento aqui da Marileide. Excelente pergunta aqui, viu? Já respondi. A Marileide pergunta o que se está fazendo nas operadoras de lá, né, para fazer com que o Amazonas também seja um destino, né? Então, o que eu comentei aqui é que a própria Bav, o William, Jaime, a gente já conversou para fazer com que esse receptivo também cresça, porque sabemos do destino incrível. Então, é claro que a gente está falando, a apresentação ela é mais focada no nosso emissivo, né? A gente está falando aqui de vendas para os brasileiros, mas esse trabalho está sendo feito também o inverso. É claro que a gente tem interesse de que o resultado desse voo
O melhor seria que fosse meio a meio, certo? Ou seja, de pessoas vindo também para conhecer principalmente o Amazonas. Então, a própria ABAV já levantou a mão em relação a isso. A gente está fazendo essa ponte de conversar com o mercado de Bogotá, né? A gente está identificando quais são as agências que trazem para poder capacitar, quem sabe fazer um FAM, enfim, estamos também tratando com o próprio governo da Colômbia ajudando nisso, porque a gente sabe do potencial também, claro. Então, a gente também está tratando ações de lá para cá, tá? Super importante. Tem uma pergunta do Adriano também em relação ao reembolso. Se vocês me permitem, eu vou responder. Por favor, cara. Bom, é o seguinte, reembolso na Avianca. Foi enviado há um tempo atrás, eu não sei se algum de vocês já estava no mailing de Avianca News. Então, o reembolso voltou a ser solicitado via GDS. Então, ele era solicitado via GDS, passou para o BSP Link, e agora existe novamente a possibilidade de solicitar via GDS. Então, as diferenças, eu vou falar isso, depois eu respondo a pergunta dele, que é mais específica. Então, é o seguinte, para solicitar no GDS, a análise do pessoal do reembolso vai ser de acordo à regra da tarifa. Então, se o bilhete é não reembolsável, ele não vai ser reembolsado, só vai haver o reembolso das taxas de embarque que são reembolsáveis, porque também tem algumas taxas que não são reembolsáveis. Então, tenham isso em mente, que tudo que for solicitado via GDS vai obedecer às regras da tarifa. O reembolso tem que ser solicitado no BSP Link quando é um reembolso involuntário ou quando ele necessita algum suporte, ou, como nessa pergunta que o Adriano fez, quando tem alguma lei envolvida. Então, no Brasil, a gente tem a lei, que é a questão da ABAV, que obriga o reembolso até 24 horas depois da emissão. Da ANAC, né, Câmbio? Da ANAC. ANAC 400, falei, né? ABAV, né? ANAC, tranquilo, imagina. E tem também a questão do Código de Defesa do Consumidor. Então, que também reembolsa dentro dos 7 dias depois da compra, desde que tenha antecedência de, se eu não me engano, pelo menos 7 dias de antecedência, ou mais de 7 dias de antecedência ao voo. Então, todo reembolso que for solicitado até 7 dias após a compra, ele vai ser integral. Porém, é importante que vocês façam via BSP Link e especifiquem da forma mais detalhada possível na solicitação do reembolso. Porque quem faz a análise é o pessoal da Colômbia. Se você só colocar lá, Lei ANAC ou Lei 400 da ANAC, eles não vão saber. Então, é importante sempre colocar a informação. Solicito o reembolso integral de acordo com a lei da ANAC, que obriga 24 horas o reembolso integral. Então, assim, o mais detalhado possível para que seja acatado de acordo com a lei, porque senão vai ser um retrabalho. Então, vai ser analisado e aí eles vão responder, bilhete não reembolsável, as taxas serão reembolsadas. E aí vão reembolsar só as taxas, aí vocês vão ter que passar para a gente pedir uma reanálise, e aí o processo é mais lento. Então, toda vez que tiver uma solicitação de reembolso dentro de lei brasileira, ou que requeira um suporte, por exemplo, atestado médico, o passageiro está com Covid, o passageiro tem um atestado médico, ele não vai poder embarcar, tem que anexar o atestado na solicitação de reembolso no BSP Link. Reembolso involuntário é válido para alteração acima de 60 minutos. Então, o voo que alterou com 15 minutos, 5 minutos, que às vezes a gente tem casos assim, ou mudou só o número do voo, e permanece o mesmo horário, esses casos não vão ser consideradas alterações involuntárias, tanto para remarcação quanto para reembolso. Então, esses casos também tem que sempre estar atento, tá? Então, acho que era isso em relação ao reembolso. Vocês perceberam que reembolso é resposta de advogado, que advogado responde, depende, né? Então, o reembolso depende. Então, a gente tem um monte de regras em relação a isso, creio que como toda companhia. Aí, para isso, a gente tem, e aí não só, porque normalmente as ferramentas de suporte, elas são mais focadas em quem é IATA, ou seja, no consolidador, que a gente vai treinar e vão dar esse suporte para vocês. Mas a gente tem um site, Cami, se você puder colocar o link, por favor, é o Avianca Trade. Ele é aberto não precisa ter login e senha, e lá é um repositório de documentos e políticas da Avianca. Então, documentação de menor desacompanhado, tá lá. Documentação para gestante, me pediram esses dias, está lá. Documentação, política de reembolso para Covid, tá lá, tá? Então,
tudo que você querem saber da Avianca está lá em português, e de repente não achou, fala, poxa, Mari, eu estou procurando uma informação importante e não tem, aí vocês levantam a mão, Alan, essa documentação deveria ter, aí a gente pede para incluir, tá? Então, tudo que vocês precisam de informação, essa questão de informação de bundles de tarifa, o que cada uma pode ou não, tá lá também. Então, a inteligência da Avianca em pessoa é a Camila. E informação em texto é o Avianca Trade, tá? Excelente. Agora eu queria aproveitar rapidinho, se ninguém fizer uma pergunta, em relação ao correct name, alguma possibilidade de troca de até quantas letras do nome, caso haja algum erro. E sobre negociação de grupo, a gente fala direto com o consolidador, entra em contato com vocês, alinha alguma coisa, como é que tá isso aí? Saindo de Manaus, os grupos, tá? Cami, você fala do correct name, por favor? Falo sim. A gente tem também uma ferramenta chamada AGS 360. Essa ferramenta é como se ela fosse um call center virtual. Então, tudo o que for solicitação de operacional é feita via essa ferramenta. Então, você precisa ter um usuário master, que é um usuário administrativo. Isso para o IATA, desculpa, Cami. Isso para o IATA. Isso, exatamente. Tá. No caso da agência consolidada, vai ter que fazer essa solicitação para o consolidador, porque vai ter, só o IATA vai conseguir fazer essa solicitação. Então, vai ser permitido um usuário master por IATA. Então, o supervisor, ou o gerente, ou o diretor da agência vai ser o responsável por ser esse usuário master, e o usuário master não tem acesso às funções administrativas da ferramenta. O usuário master, ele só vai criar usuários operacionais para quem precisar. Então, todos os funcionários da agência podem ter um usuário operacional, porém, vai ter que ser criado por esse único usuário master da ferramenta. Então, o que a gente tem muito aqui é solicitação de correct name. Então, até 3 letras é permitido alterar, e a solicitação vai ser feita por esse canal. Então, o que a agência vai fazer? Ela vai enviar, através da ferramenta, a reserva com o nome incorreto e uma nova reserva com o nome corrigido. Ah, mas não tem lugar no mesmo voo ou no mesmo dia. Pode fazer para um outro voo ou para uma outra data, desde que coloque na observação que não tinha disponibilidade no voo original, por isso foi feito em outro voo. Então, faz dessa forma e tem que ficar sempre atento à resposta que vai vir na ferramenta. Porque as respostas podem vir... Primeiro, é importante vocês colocarem o horário de funcionamento da agência, o horário de expediente, porque as respostas podem chegar até as 22 horas do dia. Tá? Porque na Colômbia são 2 horas mais cedo, no caso de vocês, 1 hora mais cedo, né? Mas as respostas podem chegar até as 9, 10 horas da noite do nosso horário. Então, tem que ficar atento, porque, primeiro, se a reserva cair e não tiver mais disponibilidade na mesma classe, a diferença de tarifa vai ter que ser cobrada. Então, a waiver que vai ser concedida para o correct name não vai isentar tudo, ela vai isentar só a multa. Esse é um ponto importante. Na resposta, eles dizem que a remissão tem que ser feita no mesmo dia. Não, ela pode ser feita no dia seguinte, desde que a reserva não tenha caído, ou se cair, se tiver lugar na mesma classe, na mesma tarifa. Se houver diferença de tarifa, vai ter que ser cobrada. Então, é isso ideal tudo fazer quanto antes, né, Camis? Exatamente. Ideal fazer quanto antes, para não ter problema. Isso mesmo. Então, aí, esse é um exemplo, né, que foi perguntado do correct name. Então, tem o correct name, tem... eu perdi o controle do bilhete, eu preciso saber o status ou ver a máscara, via ferramenta. Então, a maioria das nossas coisas operacionais é via essa ferramenta. Então, o que a Mari sempre fala nas capacitações que ela faz, e é uma verdade, então a gente pede para que vocês evitem ligar para o nosso call center. Uma, porque são poucos atendentes que falam em português. Então, vai ser um tempo muito grande na fila, e às vezes a resposta que vocês precisam, na grande parte das vezes, está no Avianca Trade ou no AGS 360. Eles vão direcionar vocês para outro canal. Então, vocês vão, de repente, ficar um tempão aguardando uma resposta no nosso call center, e a resposta nem é por lá, na maioria dos casos. Tá? E o que era a outra pergunta? Que, desculpa, eu esqueci. A outra é sobre grupos. Deixa eu só reforçar aqui o que a Cami disse. Então, o correct name, ele vai ser via
o centro emissor, ou seja, o consolidador, né, quem é o IATA pode fazer até as 3 letras, quem é a Amadeus consegue fazer na agência mesmo, né, Cami? A gente vai mandar todas essas políticas, na verdade, estão lá no Avianca Trade, né? Ele é fácil, ela é uma waiver gerada, né? Mas precisa se atentar às regras, ou seja, mandar a cópia do passaporte, ao horário, tudo isso a gente vai mandar para vocês. E vai fazer direitinho, vai capacitar o centro emissor, né, o consolidador para isso. A outra pergunta era sobre grupos. O Alan está aí? Será que ele caiu? Eu posso seguir. Grupos é o seguinte, grupos, como tudo na Avianca... Tá aí, então vai, pode seguir. Então, grupos, a gente tem uma ferramenta super bacana para as agências IATA, que é o GSO, tá? Então, o cliente consegue fazer a cotação na hora e já consegue passar uma proposta. Então, isso já está disponível em todos os consolidadores. Isso, são para os IATAs também. Isso, é só solicitar que eles conseguem consultar e em 10 minutos eles conseguem passar uma proposta de tarifa, tá? Bem bacana o sistema. E para os clientes que são não IATAs e queiram solicitar direto, está disponível através do site também. Pode solicitar lá no site, que aí é uma venda direta. Isso, aí, então, se você não é IATA, você solicita pelo site, e aí não é uma forma automática, aí você vai solicitar através de um formulário, tá certo? Mas a forma mais rápida é solicitar para o seu consolidador, que ele tem lá o DSO, e aí sim é automático. Então, na hora ele já consegue ver tarifa, já consegue bloquear, se for o caso. E aí tinha uma pergunta aqui no chat, de quantos passageiros pode por grupo, e aí a resposta também é de advogado, depende. Então, depende do dia, depende da temporada, depende do voo. Então, se tem uma política aí, em baixa temporada, acho que até 60% da capacidade do voo pode ser grupo, em alta temporada até 40%, tem umas regrinhas internas nossas. Então, depende da temporada, tá? Então, você consegue, através do DSO, filtrar tudo isso, o consolidador consegue ver na hora. Tem a pergunta aqui da ABAV, se existe valor de sinalização para grupos. Existe, ela é de 30% hoje em dia. A gente mudou a política no dia 30 de novembro, aí recente, no final do ano passado, a sinalização do grupo é de 30%. Tá? Aí a gente vai... O consolidador vai precisar de bastante horas de treinamento. Não vou exagerar. 30% sobre o valor da tarifa do grupo negociado. Sobre o valor da tarifa do grupo, exatamente. Essa é a sinalização. Se for 50 pessoas, o grupo deu, digamos, $50 mil, um exemplo, vou pagar 30% de 50 mil. Exatamente. Vou pagar os 15 mil. Tá? Essa é a nova política. A gente passa depois toda a política de grupos para vocês. Que mais? Estou gostando, estão animados. Vocês sabem que tem apresentação que eu faço de 1 hora e a Camila está de prova que não tem uma pergunta. Então, eu estou gostando. Que vocês Verdade. É importante a gente saber do mundo de vocês, da realidade de vocês. Se não for perguntas, vocês têm algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Ivan. Camille, né? Ela falou do reembolso. Tem um reembolso 24 horas e tem o reembolso de 7 dias, desde que haja 7 dias para o embarque também, esteja acima dos 7 dias. É isso? Isso mesmo, tem todas as regrinhas estão na lei. Na realidade, o reembolso, são 2 leis diferentes, né? 2 regras diferentes. Uma é a lei da ANAC 400, que são 24 horas após a solicitação. Só um minutinho, por favor. Desculpa. Então, tem as 2 regras, a lei da ANAC 400 e a lei dos Códigos de Defesa do Consumidor. Então, para ambos os casos, para a solicitação tem que ter no mínimo 7 dias de antecedência ao voo para o reembolso integral. Como a análise é feita toda lá pela nossa matriz, toda lá em Bogotá, eles na realidade, não diferenciam as duas datas. Então, tudo que for solicitado dentro de 7 dias após a emissão, será analisado como reembolso integral. Porque a dos 7 dias geralmente é para emissão somente em agências online, né? Somente em site ou agências que são OTAs. Mas lá, na verdade, eles não fazem essa diferenciação. Todos os reembolsos são analisados da mesma maneira. De qualquer forma, vai ser analisado pelo departamento de reembolsos.
tá? Eles são elegíveis ao reembolso integral, só que de qualquer forma ele vai ser analisado, por isso que eu falo para colocar da forma mais detalhada possível na solicitação no BSP Link. Ok, obrigado. Tinha uma pergunta também no chat em relação à ADM. Então, a política de ADM também está disponível lá no Avianca Trade e ela é a política de ADM bem tradicional. Então, como vocês estão acostumados de mercado. Então, a ADM que mais sai é duplicidade. Então, tomar cuidado com duplicidade, com churning, que é aquela que você faz várias vezes a reserva para o mesmo passageiro, né? Então, a gente tem essa política de viagens disponíveis de ADM, mas sempre se atentar, então, a esses casos de duplicidade e de churning, que é não ficar fazendo a mesma reserva para o mesmo passageiro, tá? Mas a gente disponibiliza lá também em português para vocês. Perguntaram aqui também quantas vezes sem juros, em até 10 vezes sem juros a gente faz as nossas tarifas. Que mais? Marileide. Acho que levantou a mãozinha Marileide e o Jaime. O Jaime, acho que era do parcelamento. Eu respondi antes do Jaime perguntar, hein, Jaime? Estou ficando esperta. Importante, Mari, parcelamento. Era só um complemento que eu queria falar aqui para vocês. Mariana, para informar para eles também do mailing que vocês têm das promoções do Avianca Trade, se eu não me engano o nome. Isso, aí é o Avianca News. Isso, aí a gente tem o Avianca News, sempre que a gente tem, pelo menos uma vez por semana a gente manda uma comunicação, e quando a gente tem promoções, que nem a gente está entrando com promoção hoje, né, ou hoje ou começa amanhã, que é a promoção de Reis, né, campanha de Reis, a gente manda para vocês através do Avianca News. Então, a gente depois vai bater a lista de inscritos para ver, a gente já inscreveu grande parte aí das agências do Amazonas, mas como tem bastante gente de fora do estado também, é importante que vocês se cadastrem, que a gente vai pegar esse mailing e vai cadastrar vocês no Avianca News para vocês receberem essas comunicações de preço ou alteração de documentação, de regras, vocês recebem sempre por e-mail. Obrigada por lembrar, Jaime. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos. E vocês têm meus contatos aí. Depois a gente envia a apresentação também. E qualquer coisa a gente está à disposição aí de vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção aí. A gente gostaria desse momento, Alan, se possível, que todos pudessem destravar a câmera para a gente fazer um registro e divulgar depois nas redes sociais. Muito legal. Agradecendo mais uma vez a presença dos amigos, de todos os agentes de viagem, operadores, consolidadores, o carinho aqui da equipe da Avianca, a forma leve que vocês conduziram. Obrigado, Alan, Mari, a Camila, vocês todos falam super bem, comunicam super bem, isso é importante e demonstra essa preocupação de realmente conectar com a agente de viagem, fazer essa parceria para que a gente possa manter esse voo aí ativo por longos anos, se Deus quiser, para sempre. Isso aí. Nossa parte também, enquanto agente de viagem. Então, hora das mulheres arrumarem o cabelo. Também pegar uma mulheres arrumando o cabelo. Vamos lá, que eu vou começar a fazer um registro, mas eu peço também ao Jaime, a equipe, que possa fazer um registro da tela, assim, porque no meu tem um limite. E aí não tá pegando muita gente. Tem muita gente, mas ainda tá faltando. O meu também, eu tô vendo pouca gente. Se alguém conseguir a tela bem cheia. Aquele sorriso. Essa gente linda, que maravilha. Como de lá no Nordeste, olha o jegue. Olha o jegue. X. Então, se alguém mais depois quiser bater foto, compartilhar, a gente agradece aí. Bom, então, nossa gratidão à equipe da Avianca. À tarde a gente retorna já com outros agentes de viagem e a gente agradece o espaço aí na agenda de vocês. Sejam muito bem-vindos ao mercado. Espero que vocês se sintam acolhidos também. E sempre que a gente puder, a gente vai entrar em contato com vocês para que a gente possa fortalecer esse vínculo aí. Obrigada, gente. Só o começo, hein? Um grande prazer. A gente vai ter bastante contatos. Aí, se Deus quiser. Valeu, bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom dia. Boa semana. Obrigado, gente. Até mais.